Eu sou o professor Artêmio Seconello e faço parte da história de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Foram 28 episódios já exibidos. Hoje chegamos ao penúltimo da nossa série documental inédita sobre a história e a cultura de Água Doce. 65 anos do município comemorados de uma forma inédita. E hoje, para homenagear o esporte de Água Doce, que também foi e é muito importante nesses 65 anos de história, converso com o professor Artêmio Seconello. Professor Artêmio, seja muito bem-vindo ao portal Minha Água Doce. Muito obrigado. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fabi Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. E chegamos ao penúltimo episódio da nossa série documental. Hoje, homenageando o esporte. Além do professor Artêmio Seconello, também vamos falar de Gilmar Fantin, o Bruco, que também dedicou sua vida ao esporte de Água Doce. Esta homenagem a todos os desportistas do município. Bem, Júlio, é o seguinte, no ano de 1980 eu concluí a Faculdade de Educação Física na UPF, Universidade de Passo Fundo. Até então a minha intenção era trabalhar no município de Chapecó. Visitando a cidade de Chapecó, eu estive lá no período de férias. Até então eu não consegui escolas para trabalhar lá devido às férias. Então, aproveitando a viagem, eu vim visitar meus irmãos que moravam aqui em Água Doce, e nessa visita eu fui apresentado pelo meu irmão, o Liduíno, mais popular gaúcho, ao então diretor do Colégio Agrícola, que era o apelido dele era Nene Grando, né? Hoje falecido, e aí ele me fez umas propostas e eu acabei ficando aqui em Água Doce. Foi o primeiro professor do Colégio Agrícola? Fui o primeiro professor formado em Educação Física, o primeiro professor a atuar em Educação Física no Colégio Agrícola, isso tendo em vista que o Colégio Agrícola começou a funcionar em 1982, mas eu cheguei em Água Doce em 1981. Eu comecei minhas atividades como profissional de Educação Física no ano de 1981. Nesses 65 anos de Água Doce, então tu tá por aqui já... 42 anos. 42 anos. O que tu cita de importante na história de Água Doce no esporte em geral? Bem, olha, eu tenho como ponto de referência o teu falecido pai, o mais popular Bruco, né? Foi um homem extremamente exemplar aqui para Água Doce em termos de esporte. Um homem sério, levava as coisas sempre no capricho, e eu tenho muita saudade do trabalho que ele fazia aqui. Ele não tinha diploma, mas ele dava aula nas escolinhas, e assim como o senhor foi aí, teve vários atletas que foram para fora, longe, sim, e acabaram também. Hoje eu encontro pessoas que eu não cheguei nem a conhecer ou conviver direito, que vêm dizer, tu é filho do Bruco e tal, eu devo muito a ele também. Então, muitas vezes a educação física, claro, é importante ter o diploma, mas você ter o gosto pela atividade física é algo também que é essencial, né, Artêmio? Exato, eu acho que a atividade física tem que estar impregnada dentro da própria pessoa, entende? Porque
Nós somos formados em educação física, nós somos profissionais de educação física. E sendo profissional, você tem que dar exemplo. E aí eu vou dizer uma coisa, por exemplo, o teu pai não era formado, mas era digamos, um senhor que dava exemplos de como praticar esporte, inclusive com lealdade, com dinamismo, com responsabilidade e principalmente com muita seriedade. No dia 11 de dezembro de 2010, foi inaugurada a Academia ao Ar Livre Gilmar Fantin, o Bruco, em homenagem a esse esportista tão importante de Água Doce. Em 2013, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei de autoria do então vereador Fino, que denominou o Campeonato Aberto de Futsal de Água Doce como Taça Gilmar Fantin Bruco. Esse importante árbitro, treinador e amante do esporte de Água Doce faleceu no dia 6 de março de 2010, aos 49 anos. Foram mais de 35 anos dedicados ao esporte de Água Doce, sendo inclusive o primeiro funcionário do ginásio de esportes. Depois do pai também veio outros no futsal, no futebol. Teve uma época até que se praticou, se eu não me engano, handball. Teve outras modalidades, né? Mais praticado na escola, né? Uhum. Eu nunca esqueço. Basquete também tinha. Basquete. Basta dizer o seguinte, de que a gente procurava trabalhar todas as modalidades, porque nem todo atleta gosta de vôlei, nem todo atleta gosta de futsal. Nascido em Sertão, no Rio Grande do Sul, em 2016, Artêmio recebeu o título de cidadão aguadocense. Nas escolinhas de voleibol no município há mais de 40 anos, formou diversos atletas em destaque nacional. Anos 80 e 90, Artêmio, isso? Isso. Tu chegou aqui então em 80, né? 81. Isso aqui é do início, então. É do início. Do início. Uma relação de vários e vários alunos, né? Vários atletas, assim, pode passando rapidamente. Ó, são muitos e muitos atletas que passaram pelos treinamentos do professor Artêmio Seconel. Na subida do cemitério do Colégio Agrícola de Água Doce, Artêmio reside com sua esposa. E lá possui um memorial com todas as suas conquistas como atleta e treinador. Artêmio, quantas medalhas e troféus nós temos aqui, Artêmio? Olha, tem aí 407 medalhas e 150 troféus. Destaque para algumas competições, hein? Sim, o destaque principal é, por exemplo, troféu da meia maratona de Viamão, que foi uma prova extremamente difícil, né? E se for observar, todas as medalhas são extremamente interessantes, né? Claro que sempre tem umas que são destaque, assim, sabe? Pela dificuldade em você conseguir, o sofrimento nos treinamentos e assim por diante, né? Tu foi tricampeão também? Tricampeão estadual no voleibol adaptado, né? JAST. Assim, ó, olhando tantas medalhas, né, tantos troféus, tantas conquistas, né? Isso é trabalho teu. Mas além dessas conquistas como atleta, tu teve vários atletas, como foi o Juliano, que é teu filho, né? O João Luquezzi, filho do professor Cício. Luquezzi, dá para destacar o João Luquezzi, por exemplo, ele começou a treinar comigo com uns 7 anos de idade, assim como o Juliano, né? E para ver onde que está o João hoje, né? Treinador da Jove, e fiquei sabendo essa semana que ele é auxiliar técnico da seleção catarinense juvenil. Né? O João, que é filho do professor Sisto, vocês foram diretores juntos? Diretores juntos, só que no momento eu não lembro por quanto tempo, eu acho que juntamente com o professor Sisto foram 2 anos, eu acho. Daí depois junto com quem também? Antes de eu assumir juntamente com o professor Sisto, eu fui diretor por 2 anos também, daí sozinho, né? Sozinho, lá no Rutele Barbechão. No Rutele Barbechão. Então foi diretor, professor, atleta, treinador, foi de tudo nessa vida. De tudo um pouquinho, né? E em 2016 homenageado na Câmara de Vereadores, né?
Exatamente. Eu não... Cidadão aguadoscense. Cidadão aguadoscense, isso. E a sua paixão pelo voleibol, quando que começou? Já antes da educação física? Na verdade é o seguinte, eu concluí a faculdade de Educação Física e pouco conhecia de voleibol. Eu vim praticar voleibol mesmo aqui em Água Doce. Até então, na época, no primeiro ano de trabalho meu aqui em Água Doce, eu tive vários alunos, até vou citar nome, Paulo Beal, James Francisco Beal, Eliseu Boschetti, Gilmar Giordani, Fábio Kelmans. Até então, praticando um voleibol com eles, eu disse para eles o seguinte: vocês têm um potencial muito forte para serem profissionais de educação física. E com esse apoio que eu dei para eles, todos eles foram para a faculdade de educação física. Até então, eu acho que todos eles fizeram a faculdade, né, em Palmas, né? E continuaram jogando voleibol comigo, entende? E aí, após eles concluírem a faculdade de educação física, hoje, árbitro internacional, Paulo Beal, James Beal, árbitro nacional, eles fizeram curso, coisa tal, e chegaram a ser árbitro nessa categoria. Okay? E assim, os treinamentos continuam, muitos anos de escolinha? Já? Olha, Júlio, não fazem muitos anos não, são só 40 anos de escolinha, mais ou menos, 40, 41 anos, porque assim que eu cheguei em Água Doce eu já implantei as escolinhas e foi. Hoje, por exemplo, eu sou aposentado no estado já há mais de, no RUT, por exemplo, 10 anos, no Colégio Agrícola 7 anos. E aí eu fui procurado pelo Instituto Fênix, pelo presidente do Instituto, para dar continuidade aos treinamentos de vôlei. E estamos aí hoje com mais ou menos em torno de uns 80 atletas, mais ou menos, praticando voleibol. E Artêmio, nessa trajetória, teu filho também jogou vôlei por um bom tempo, né? Eu não posso deixar de citar que meus filhos, graças a Deus, o Juliano, por exemplo, foi atleta nosso aqui, e ele jogou voleibol em Passo Fundo, jogou em Rio do Sul, jogou em Blumenau, jogou em vários lugares, né? Um nível mais elevado. E a Letícia também, profissional de educação física, hoje ela é personal em Joaçaba e aqui em Água Doce, e também trabalha no Colégio Frei Rogério todas as tardes com crianças de 1 a 5 anos de idade. Teve outros atletas aí que passaram por ti também que foram jogar fora, né? Olha, se eu for citar, Júlio, foram muitos atletas. Eu até vou fazer questão de não citá-los, porque aí eu vou correr o risco de deixar alguém fora, né? Aí fica ruim. E como que é para ti saber que passou pelas tuas escolinhas, né? E conquistaram lugares bem altos aí na questão da modalidade do voleibol? Sem sombra de dúvida, Júlio, isso é extremamente gratificante. Basta dizer que eu, como aposentado, poderia estar em casa de boa, entende? Mas não, eu acho que o voleibol faz parte da minha história, faz parte da minha vida, é uma paixão, eu não consigo deixar de aplicar aquilo que eu sei. Basta dizer que se você viesse aqui numa terça de manhã ou numa quinta-feira de manhã, você vai ver que eu tenho atletas de 4 anos de idade, 5 anos de idade, apaixonados pelo voleibol. Quer dizer, isso é extremamente gratificante, não tem assim dinheiro que pague isso. Professor Artêmio, árbitro de voleibol. Professor Artêmio, treinador de voleibol. Mais de 40 anos dedicados ao esporte, à categoria do voleibol, ao atletismo.
E Artêmio, tu casou quando? Qual o nome da sua esposa? Como constituiu sua família? Olha, até então, antes de vir para Água Doce, eu e a Claudete já namorávamos. Uhum. Isso lá no município de Sertão, né? Para quem não sabe, eu sou nascido e criado lá em Sertão, no Rio Grande. Então, como eu vim para cá, daí ficou um pouco difícil, sabe? Então nós resolvemos casar e justamente foi no dia 28 de fevereiro de 1981. Aqui em Água Doce ou lá? Não, lá em Sertão. Lá em Sertão. Naturais de Sertão, no Rio Grande do Sul, tanto Artêmio como Claudete, que se casaram em 1981, tiveram 3 filhos e hoje possuem diversos netos. Em 82 nasceu o Juliano, né? Em 85 a Mônica e 95 a Letícia. Só retomando um pouquinho, o Juliano é profissional de educação física, a Letícia é profissional de educação física e a Mônica até então tinha feito a faculdade de arquitetura e urbanismo. Mas como ela se mudou para Balneário Camboriú, ela começou a praticar esporte e acabou agora, em julho, de concluir a faculdade de educação física. Está trabalhando lá como personal e se tornou uma grande atleta na modalidade de atletismo e pádel. Basta dizer que agora, domingo que vem, ela vai participar da maratona 42.195 em Buenos Aires. Falando em maratona, em atletismo, tu também praticou, inclusive em corridas importantes. Extremamente importantes, né? Então, em 1973, Júlio, eu fui para o Exército, em Quaraí, no Rio Grande do Sul. Tá? E você sabe que no Exército, na época, era muito exercício, muita corrida e eu peguei o gosto pela corrida. Saindo do Exército, voltando para Sertão, eu fui convidado pelo professor Luiz Rosseto, que era meu professor de educação física, hoje falecido. Ele me convidou a participar das corrida de rua, né, chamada corrida rústica. E eu peguei o gosto tão grande pela corrida que eu treinava diariamente na faixa de 15, 20 quilômetros. Isso eu cito para os meus atletas. Diariamente eram 15, 20 quilômetros de treinamento. E uma das corridas extremamente importantes para mim foi a São Silvestre, São Paulo, em 1979. 5.000 participantes, mais ou menos, eu fiquei na colocação 214. Esse foi um marco. Isso que eu treinava praticamente sozinho, sem um nutricionista, sem um médico, sem um fisioterapeuta, absolutamente sozinho, né? Aliás, as corridas aí, eu sei que eu fui teu aluno de educação física, a gente saía do colégio agrícola e percorria a cidade toda praticamente, assim. Ou tinha gente que não aguentava nem subir depois de volta para o colégio, né? Exatamente, ficou um marco, porque hoje, por exemplo, os ex-alunos que retornam aqui para Água Doce, e a gente se encontra, eles citam muito isso, que saudade daquele tempo, daquelas corridas, da subida para o colégio, né? Era sofrido, mas era divertido, era muito gostoso, era extremamente saudável, né? Aliás, o senhor se lembra da Oleade? Lembro. Era também em várias competições, né? Sim, a Oleade eram disputadas várias modalidades esportivas e realmente é onde você descobre o verdadeiro atleta, porque o esporte em si é que forma o cidadão. O esporte, a prática esportiva é que faz com que o ser humano demonstre realmente o que ele é. Mais recentemente nós temos o judô, teve o karatê também que já se destacou aqui. Então são várias modalidades que também fazem parte dos 65 anos de história de Água Doce. Exatamente. Né? E hoje, por exemplo, por que eu estou aqui? Eu estou por causa do Instituto Fênix. Se não fosse pelo Instituto Fênix, eu não estaria aqui, eu não poderia trabalhar. Entende? Então,
devido à implantação aqui do Instituto Fênix. Nós temos aí, por exemplo, eu estou com mais ou menos em torno de 80 atletas, 75, 80 atletas no voleibol, e eu sei que tem bastante gente hoje praticando futebol de campo. Daí tem o karatê, tem dança, tem tênis de mesa, e eu não lembro quais as outras modalidades, mas é uma coisa que veio para alavancar ainda mais a participação da nossa criança, do nosso jovem adulto, a prática esportiva, que é extremamente saudável. Esse foi o 29º episódio, o penúltimo episódio da nossa série documental dos 65 anos de Água Doce. Quanto personagem importante, quanta história! Já está deixando saudade este projeto inovador e inédito da nossa história. Aguarde o último episódio da nossa série. Portal Minha Água Doce, há 8 anos contando a história de Água Doce e região. Contribua com o nosso trabalho.